Saudações a todos, sejam bem-vindos a FD Juris Podcast. Hoje é um dia como daqueles que estamos habituados, um dia especial porque é um dia de reflexão sobre o direito. Somos nós chamados a descolonizar o conhecimento. E para descolonizar o conhecimento nós precisamos sempre da vossa audiência, precisamos sempre da vossa atenção, precisamos desse vosso acolhimento a nível das redes sociais, principalmente nesta rede social que é a nossa ferramenta agora, Facebook. Com estas palavras, queremos lembrar, somos academia, somos editora, somos livraria, somos podcast. FD Juris, descolonizando o conhecimento. Temos nesse percurso, temos hoje, para descolonizar o conhecimento, uma figura que no nosso mercado, no nosso seio jurídico, tem palavra sobre um tema bastante emergente, um tema que se impõe, um tema incontornável neste mundo digital, neste mundo da inteligência artificial, neste mundo da cibernética, neste mundo da informática. O jurista pode viver, pode caminhar hoje, nos nossos dias, sem o digital? Será que aquele jurista que se expõe bastante estaria a banalizar, a vulgarizar a sua imagem? Ou, para que nós sejamos conhecidos, precisamos nos dar a conhecer para que realmente as pessoas possam receber aquilo que é a nossa prestação, aquilo que é a nossa missão, o direito, para que o direito chegue até aos destinatários, chegue em todas as casas, como se fosse a luz da IDEL. Portanto, nós queremos isso, queremos que o direito seja como a luz da IDEL. Haja esta ligação em todas as residências. Para tal, o digital é incontornável. Para nos falar sobre o digital, sobre o marketing digital, marketing jurídico, tradicional e digital, temos um especialista. Quem é este especialista? Está conosco André César. André César vem diretamente das terras. Bem, é melhor aqui deixar o suspense, mas dizer que André César é um jurista, é especialista em marketing jurídico digital. André César tem uma obra exatamente com este mesmo título: Empreendedorismo, Marketing Jurídico Digital Tradicional. Ou seja, a obra tem que ver, sobretudo, com marketing jurídico, digital e tradicional. Dentro do seu currículo, André César também é empreendedor nesta mesma área. Como empreendedor, é alguém que partilha o seu saber sobre o marketing jurídico e outras áreas importantíssimas do direito. Seja bem-vindo, Dr. André César. Esta casa é sua, então, por favor, esteja à vontade. É com muita honra, é com muita satisfação que a FD Juris lhe recebe e queremos consigo entender os meandros do marketing jurídico. Doutor, fala-nos por agora, por favor, deste livro. Como é que surge
este livro, Marketing Jurídico, Digital e Tradicional. Porque há quem entenda que falar do marketing jurídico estamos a acelerar no tempo em Angola. Será isso verdade ou será que nós é que estamos atrasados? Por favor, doutor. Acredito, nós estamos atrasados. Prontos, falar da obra do livro de marketing jurídico tradicional e digital no contexto angolano nos remete para a questão como eu comecei no digital, como é que eu entro para o digital e como é que começo a falar de marketing jurídico, especialmente para advogados. Prontos, isso, o áudio está perfeito agora, ok. Prontos, então, como é que eu entro? Numa conversa com um primo advogado, na altura eu estive na faculdade de Direito, e como o sonho era ser advogado, mas pronto, advogado muito bem sucedido, então eu comento com o primo, olha, eu quando tiver o meu escritório de advogados, o escritório será muito grande, escritório vidrado, com panfletos, com flyers, tudo com uma grande publicidade, portanto, ser extremamente bem sucedido nesse aspecto. E pronto, o meu primo disse, isso será possível se porventura tiveres que pronto, constituir também o teu país, porque cá em Angola a advocacia não permite publicidade. Disse, os advogados não podem fazer publicidade. Não, os advogados não podem fazer publicidade. E como é que eles crescem? Como é que eles prosperam no mercado? Disse, é inexplicável. Não se explica como é que os advogados... Não sabemos explicar, por outros, ele é advogado, como é que nós crescemos, apenas os clientes aparecem. Prontos. Então, fui estudando, mas eu começo, de repente, a entrar no digital, criei um tutorial, um e-book tutorial de resolução de casos práticos. Rolou muito na internet, porque usei muito tráfego pago. Prontos, criei o... para encostar um pouco, né? Prontos, criei o e-book, comecei a vender, patrocinei, comecei a vender a nível só no Facebook. Só que o e-book trouxe um efeito não esperado, que é o quê? Pessoas a me solicitarem para resolver seus problemas jurídicos como advogado. Pronto, eu coloquei apenas um terno, uma gravata assim bonitinha, associei ao e-book tutorial e as pessoas pensaram desde logo que eu fosse advogado e começaram a me dar casos. Eu disse, peraí, como é que os advogados não entram para o digital, não começam a educar, sensibilizar o povo para construir autoridade, se posicionarem e depois começarem a atrair esse pessoal, porque estamos a falar até clientes de ticket alto, né? Pessoas que trabalham com organizações não governamentais, empresas diamantíferas, que nem tinham advogados sequer. E eu comecei a passar esses casos para os advogados, porque eu não sou, claramente. Então daí surgiu a ideia de começar a prestar esses serviços, falar de marketing, estudar sobre tudo, mas comecei pela legislação, né? O que é que as normas da Ordem dos Advogados, portanto, o Código de Ética, os estatutos, os instrutivos, abordam sobre a publicidade, para não estar aí a incorrer em erro, né? O que é permitido e o que é que não é permitido. Então, crio a agência de consultoria para prestar essas consultorias para os advogados e surgiu a ideia, né, para criar mais autoridade no mercado, surgiu a ideia de agência elaborar então um e-book para divulgarmos e assim também atrairmos clientes para nós prestarmos essas consultorias. Então surgiu o livro de marketing jurídico tradicional e digital no contexto angolano. Como é que ele está constituído? Primeiro, ele aborda questões genéricas. O que é o conceito de publicidade, a história do marketing, qual é a diferença que existe entre marketing e publicidade, porque é preciso esclarecer esses aspectos todos. E depois, a regulação, a publicidade do advogado no ordenamento jurídico angolano. O que é abordado, né? E depois entramos então para o marketing tradicional. O que é o marketing tradicional? O que pode ser aproveitado para o advogado prosperar, para o advogado crescer?
a nível do convencional, a nível do físico. E só assim vamos para o digital. O digital é a parte mais complexa do livro. Assim vamos para o digital, começamos por caracterizar a população digital, quem é o público-alvo, a estimativa de pessoas que usam a internet, portanto, redes sociais, depois identificação do público-alvo, tamanho do mercado, a persona do cliente e as estratégias propriamente digitais, como a criação de site, marketing de mídias sociais, marketing de conteúdo jurídico, que é o que mais funciona para os advogados, e email marketing também aborda depois as métricas, né, que é para analisar se é que as estratégias que nós estamos a implementar de digital estão de facto a resultar. Se não estão a resultar, o que é que onde podemos melhorar? Então é mais ou menos Os nossos seguidores, todos aqueles que nos acompanham, dizer que o Dr. André César e eu a coadjuvá-lo estaremos numa formação, estaremos a dar uma formação já no dia 7, no dia 7, este sábado, sobre esta mesma matéria. Marketing jurídico, digital e tradicional. Certo. É já neste sábado, dia 7. Para aqueles que quiserem fazer a sua inscrição, ainda vão a tempo. Não hesitem. Portanto, estaremos a aguardar todos aqueles que querem mergulhar nessas matérias com a profundidade com que o Dr. André César nos vai, de fato, elevando, nos vai envolvendo. Doutor, por favor, podemos continuar. Exato. Pois então é dessa forma que surge o livro, né? O livro foi criado para estabelecer mais autoridade naquilo que a gente faz. Também é uma forma de captar clientes, advogados, para nós prestarmos as nossas consultorias, porque obviamente se depara com o livro, olha aquilo na teoria e depois haverá necessidade de implementar, entrar para a prática, começar por digital. Aí, obviamente, haverá necessidade de prestarmos alguma consultoria. Portanto, as nossas consultorias, nesse sentido, até são um pouquinho mais abrangentes, porque oferecemos até métricas, oferecemos mecanismos para que o advogado selecione uma área específica, de acordo com a paixão, rentabilidade, de acordo com a experiência e, sobretudo, o tamanho do mercado, e até outras ferramentas, né, para a criação da própria presença online. Muito bem. Exatamente. Doutor, então, como é que avalia o digital, o digital no direito em Angola? Já que os doutores acabam por ser os pioneiros nessas matérias. Não sei se existe já algum livro angolano a falar sobre essas matérias. Não me ocorre. Não, também não nos ocorre. E como é que avalia o digital no direito? Nós estamos bem? Estamos bem? Direito, não estamos bem. Porque só para que a audiência aí tenha ideia, o marketing obedece um processo. Ele sai do 1.0 ao 6.0. O marketing 1.0 foca simplesmente no produto. Na advocacia vamos apenas tratar aqui no serviço. O que é que nós vamos oferecer para os consumidores, para aqueles que querem os nossos serviços ou produto. O marketing 2.0 foca já não no produto, porque acreditou-se que focar no produto acaba por deixar de lado muitas oportunidades, então passa para o consumidor, entender as reais necessidades do consumidor. Depois vem a etapa do 03. O 03 foca não no consumidor, mas no ser humano. Ou seja, a ideia é que o produto ou serviço satisfaça também a área espiritual da pessoa. Depois vem o 4.0. O 4.0 ele concilia o digital e o tradicional. É a passagem, não exatamente a passagem. Pronto, a ideia que essa etapa apresenta parece que é do tradicional para o digital, mas no fundo é a conciliação dos dois, é juntarmos o digital e o tradicional para então termos resultados, crescermos a nível
do próprio mercado. Então, nós ainda estamos no tradicional, nem sequer no marketing 4.0 ainda estamos. É uma luta, porque muitas das vezes nos eventos que nós organizamos, o nosso lema tem sido do offline ao online. Para não dizermos que saiam do tradicional completamente, né, prontos. Então, entendemos sair do tradicional ou do offline para o online. E o 5.0 noutros países, portanto, com tecnologia mais avançada, entendem a aplicabilidade de tecnologia super avançada mesmo, para as empresas. Então, é só para dizer que nós estamos muito atrasados nesse aspecto e, portanto, aquilo que tem sido o nosso foco, né, que é para advogados, nós, fruto das nossas consultorias e estudos que temos feito, formações, todos os advogados com os quais lidamos, perguntamos como é que os clientes surgem. Bem, o cliente surge um pouco daí, alguém recomenda, ou seja, marketing boca a boca, network, que funciona em toda parte do mundo, mas, pronto, não dá o resultado que talvez a gente almeja. Por quê? Porque estamos a falar de resolver um problema para alguém, essa pessoa se sente satisfeita e depois recomendar a outra pessoa que passe pelo mesmo problema, ou problema semelhante. Então é algo que para os processos, sobretudo civil, família, demoram muito. Então até que a pessoa se sinta satisfeita, encontrar outra, recomendar, é um atraso. É por isso que nós vamos ver que os advogados que, prontos, optam pelo tradicional demoram muito tempo para crescer. E diferentemente do digital, o digital oferece ferramentas para acelerar esse crescimento, para acelerar o processo, em função da escala, em função da barreira geográfica que ele não observa, que o digital não observa. Eu e o Dr. Fernando nos conhecemos, portanto, através do digital. Nunca tivemos um contato físico. Pois é. Então, o digital oferece essa possibilidade, essa vantagem. Eu aqui, advogado, a construir, a me posicionar, a construir autoridade em toda a parte de Angola. Não tem fronteira. Em toda a parte, até lá mal para fora, né? Bem. Então, essa aqui é a grande vantagem. Mas para dizer que os advogados são teimosos, eles não vão para... Gostam do tradicional. Gostam do tradicional. Mas sabe o mais engraçado? Eles gostam do tradicional, mas o tradicional também não fazem corretamente. Opa, também não. Também não. Não há um branding. Não. Nem Não há... branding, nem... Porque qual é a ideia? Não há identidade visual. Não. Muito menos identidade visual. Estou sempre no papel. Até identidade visual pode existir. Porque quando nós falamos de identidade visual, estamos a falar de um conjunto de elementos gráficos e visuais que comunicam a essência, o valor, a personalidade de uma marca, de um advogado. Até o tom de voz do advogado também faz parte da sua identidade visual. Então, até identidade... Doutor, precisamos ter cuidado para não falar tudo, senão vamos falar tudo que deve ser falado na formação de sábado. Há muita coisa. Podemos explorar sobre o digital. Há muita coisa. Então podemos falar à vontade, que ainda terá muito que se falar. Muito que se falar. Nem o tradicional, os advogados, porque é assim, doutor, o advogado não pode vender, o advogado não pode, tipo, conforme nós nos procedemos. Olha, agora tem 50% de desconto, hoje estamos em promoção. Temos aí existe os crimes, processos crimes em promoção. Em promoção, não. Isso aqui é na Escola de Direito Online, isso aqui é na FDIURIS, né? Processos cíveis em promoção. Sim, o advogado não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Arreou. Estamos em promoção. Não pode fazer isso. Na Escola de Direito Online, na FDIURIS. O advogado não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Então, mas a questão é como é que ele vai captar clientes em massa, observando os limites legais, se proceder com ética. Pois é. Olha, coloca-se a questão que habitualmente nós, na academia, essa questão é recorrente. Exatamente. Do advogado apresentar-se com um nome, aquele advogado das causas impossíveis. Cria aí esta forma de apresentar-se. Advogado, aquele que
nunca perdeu nenhuma causa. Uma causa, pois. Venha, aqui tem solução. O advogado Não pode. pode fazer isso. Não pode, doutor. Mas há uma questão no marketing jurídico, se não ficamos só com o advogado, há uma questão no marketing jurídico que também se coloca em relação às outras profissões jurídicas. Em relação às outras profissões jurídicas, por exemplo, sabemos que se o advogado tem restrições quanto à publicidade, muito mais se dirá em relação aos magistrados. Aos magistrados, exato. Os magistrados, é possível falar do marketing jurídico para magistrados, marketing jurídico quer tradicional, Sim, quer como- tradicional, como quer digital. É possível, é possível. Por quê? Porque só que nós focamos porque ao advogado. Porque o advogado é um profissional liberal. Ele Muito bem. depende da captação de clientes, depende Agora, o disso, depende de magistrado, outra pessoa. Mas o magistrado já não, tem está essa. vinculado ao Estado. Já tem o seu salário, Sim, não mas tem nada para vender. Não tem mas é importante, né, para a questão do posicionamento, para a questão da autoridade do magistrado. Portanto, também adotar técnicas de marketing digital, técnicas de marketing tradicional, porque são profissões muito nobres, né, que são essenciais à promoção da justiça e dos direitos humanos. Então, a questão da mercantilização não cai bem. Como é que se cresce nesse mercado? É através da partilha de conteúdo. Muito Então, bem. o magistrado, o advogado, sim, Quando podem é convidado adotar- para um podcast, quando é convidado para um podcast, vai dar um treinamento, um workshop. Então, participa nas conferências. É tão somente nisso que nós nos focamos. Aí está, porque Porque, há porque quem... é o processo, há quem não compreende, né? Sim, há Vai quem- dizer que há- não há estão um- a incentivar a Pois é. publicidade do advogado. Mas há quem pense que o magistrado, por ser magistrado, esse assunto, marketing jurídico, digital, tradicional, não lhe diz respeito. Mas se nós olharmos para essa realidade, quando o magistrado é chamado para uma conferência Conferência. e apresenta um tema com bastante brio, com bastante eloquência, e as pessoas saem de lá encantadas de tanto ouvir aquele conhecimento, todo aquele manancial no ético que o magistrado faz passar, parecendo que não. Essa é uma forma de marketing jurídico permitida, uma forma permitida ao magistrado. Sim, permitida. Por quê? Porque vale para o posicionamento do magistrado, vale para a criação da autoridade, para o crescimento. É uma questão, acho que também de... Como é que possamos aqui dizer? É uma questão de sucesso mesmo. Pois é, É uma questão de sucesso. porque é preciso Porque dar-se a conhecer. Sim, dar-se não a conhecer, porque pronto, o magistrado será famoso, embora ele não precise muito disto, né? Por causa do mas dever ele de reserva. Sim, o dever de reserva, mas ele constrói a autoridade no mercado. Pois. A autoridade entre os Temos outros até, magistrados. nós temos exemplos, bons exemplos, Sim. que magistrados que Pode também funcionar para promoção de carreira, né? Pronto. funciona. Sim, De algum funciona. modo, isto, numa sociedade justa, o advogado é visto com as valências que realmente sim, tem, que porque realmente- as pessoas só veem as suas valências porque ele deu-se a conhecer. Sim, é isso. Isso vale também para A ideia para é sua- qual? A ideia é que, se for advogado para captação de clientes, é que ele esteja exposto ao máximo possível de pessoas. A questão é seja como visto. ele deve Sim, estar que exposto. ele não é? seja visto, Pois mas que tipo de exposição? Partilhando conteúdo. É advogado na área laboral, vai partilhar conteúdos sobre direito do trabalho, vai tocando nas dificuldades que inquietam o público laboral no dia a dia. Aliás, até como advogados têm muita experiência, já sabem o que é que preocupa no dia a dia esse público, um público de Temos alguns empregadores, exemplos bons já público nisso. público de empregadores e público de trabalhadores. Então a ideia é que o advogado esteja exposto, mas com que tipo de exposição? Fazer para aquelas propagandas excessivas? Não. Partilhando conteúdo, partilhando a sua expertise, a sua competência. Porque é isso que vai fazer com que ele vai captando clientes, vai
alastrar a base de network. Por quê? Porque quando a pessoa está no digital, a partilhar conteúdo, a construir autoridade, é uma forma, na verdade, de ter como consequência natural a captação de clientes. E para como disse, para o magistrado, então, é bom também, por quê? Porque ajuda, né, a mudar, portanto, a crescer mais ainda. E para o advogado é extremamente, é uma necessidade absoluta. Doutor, no seu livro há uma distinção que se faz entre o marketing jurídico e o marketing comercial. Pois, fala-se também da diferença entre o marketing e publicidade. Então, como é que o doutor nos explica isso? Prontos, o marketing jurídico, começando pelo marketing e publicidade, porque depois para entrarmos no marketing e marketing jurídico, marketing, portanto, comercial. O marketing, como é que nós vamos entender o marketing como processo de planejamento, execução e fidelização. Por quê? Porque o marketing, nós, ao explorarmos a área, uma oportunidade, depois construirmos o produto ou serviço, ao fazer a propaganda, divulgação, até chegar à venda. Depois da venda, tem a questão de fidelizar os clientes, tem a questão de olharmos para a concorrência. Tudo isso é marketing. O marketing, na raiz da palavra, né, do inglês, market, significa mercado. Estamos a olhar para o mercado na vertente ampla, mais ampla. Então é um processo que não se esgota só em oferecermos, por exemplo, o produto. O que é que seria a publicidade? A publicidade é o ato, né, de divulgarmos isso aqui com o objetivo de vender. É uma divulgação mais direta. Então, como nós estamos a perceber, saímos, né, do planejamento, identificarmos a área de oportunidade, construímos o produto, analisamos a concorrência, colocamos a precificação, divulgamos, fizemos a propaganda, até que chegue ao consumidor final. Mas depois do consumidor final, tem a questão de fidelizar os clientes. Isso é que é marketing. E o que é que seria a publicidade? A publicidade é divulgar o produto ou serviço com o objetivo de vender, no caso. Então, a publicidade é um mecanismo do marketing. Por isso que nós não podemos confundir marketing e publicidade. O marketing é mais amplo e a publicidade é um dos mecanismos através dos quais o marketing se serve para fazer chegar o produto ou serviço ao consumidor. E marketing comercial, marketing jurídico. O comercial, estamos a olhar na vertente, portanto, empresarial. Os escritórios de advogados não são empresas, né? Estamos a olhar na vertente mais comercial. Portanto, regulado pela lei da publicidade, tão somente. Já o jurídico é mercado jurídico. Muito bem. O mercado jurídico, o mercado dos advogados, o mercado dos profissionais, né? Dos operadores do direito. Esse aqui é o marketing jurídico, que existem regras mais, portanto, de limites mais estritos para a execução desse marketing. Então é aqui onde entra a questão do advogado. Para o advogado, nós temos definido o marketing como a ciência, entender a ciência que estuda a localização do público, onde o público está. É necessário que o advogado entenda isso. Marketing jurídico, estamos a falar de quê? Estamos a falar do advogado entender, primeiro, um dos aspectos, o principal, escolher uma área de atuação para se especializar. Se pega qualquer área, pega tudo, o advogado generalista, o que acontece? Afugenta os clientes, sabe tudo. Sabe tudo. Crime. Afugenta os clientes certos e acaba por trazer os clientes errados. Crime, diz que crime domina. Possível domina. E os clientes. Fiscal domina. Exatamente. E os clientes. Comercial. Os clientes certos, eles vão preferir um advogado especialista porque por entenderem que tem conhecimentos mais detalhados, né?
aprofunda mais a nível das matérias e, em consequência, irá resolver o seu problema da melhor forma. Então, no marketing jurídico, o que é que o advogado tem que compreender? Primeiro, tem que ter uma área de especialização em função da sua experiência, ou não, em função da sua paixão, em função da rentabilidade e, mais importante, em função do tamanho do mercado, doutor. Tem que entender o tamanho do mercado. Por que que entende o tamanho do mercado? Porque o advogado, nós, enquanto, portanto, no setor empresarial propriamente dito, temos métrica, temos taxas de conversão. Porque eu, particularmente, o que é que faço? Quando quero colocar, por exemplo, 20 pessoas numa sala de aula de formação, faço um orçamento de tráfego para pelo menos ter 400 pessoas como potenciais clientes. Dessas 400 pessoas, eu atraio essas 400 pessoas, 20 pelo menos vão se inscrever. Então é importante que o advogado, neste sentido, compreenda o tamanho do mercado. Por quê? Porque para que o advogado tenha um fluxo de cliente, né? Talvez mensalmente, vamos supor que o advogado queira atingir 10 clientes mensalmente, queira fechar com 10 clientes mensalmente, 100 pessoas, 200 pessoas têm que saber da existência do advogado. Tem que saber que o advogado existe. E como fazer? Aí está. Como ele vai se dar a conhecer? Vai mostrar que de fato existe. Como é que vai mostrar que de facto existe? Tem que se colocar à exposição. Vai para o tradicional, que tem que se envolver em eventos, organiza eventos, vai promovendo matérias dessa área, portanto, workshops, né, na área de especialização, eventos, portanto, lives, vai por digital. Mas vai a quem não goste, há uma alternativa. Não gosta, vai ter que ficar no caminho. Tem que se expor mesmo. Não tem como. Quem não é lembrado, quem não é visto não é lembrado. Como é que se coloca essa situação que não é visto não é lembrado? A ideia é que quando o potencial cliente passe por um problema jurídico, foi despedido, né, sem justa causa, ele lembre do advogado. Mas como é que ele vai lembrar do advogado? Porque já terá visto. A ideia é essa: quem não é visto não é lembrado. Se o advogado não se expõe, como é que eu que estou a passar por um problema, o inquilino despejou da casa, aliás, o senhorio despejou da casa antes da renda terminar, como é que eu vou lembrar do que o doutor Feca é advogado para resolver o meu problema, se eu nunca ouvi? Então a ideia é se expor o máximo possível, só que com o digital está muito fácil. Por quê? Porque o Facebook, o TikTok, o Instagram e sobretudo o LinkedIn também, para uma ferramenta própria digital onde o advogado pode criar autoridade, posicionamento e networking. Trabalham com algoritmos. Mas isso é o quê? A questão que se coloca é o digital, algoritmos. Bom, são comandos que as próprias plataformas digitais utilizam para movimentar. Muito bem, para movimentar. Nossos seguidores, nem todos entendem essa esses algoritmos vão estudando o comportamento do público. Supor, eu sou, portanto, um empresário. Sou empresário e terei clicado numa matéria sobre direito empresarial, terei compartilhado, terei comentado ou, portanto, visualizado um vídeo assim. Automaticamente esses algoritmos compreendem, estudam que eu sou interessado nessa matéria. Se o advogado for lançar esses conteúdos ou for promover um evento, um treinamento, um workshop, uma formação, eles automaticamente vão mostrar para essa pessoa, para o empresário. Muito bem. A todos aqueles que nos acompanham, não se esqueçam, sábado temos a formação prática sobre marketing jurídico e digital. Marketing jurídico tradicional. É só ligar para o 927 97 97 96 ou 950 97 96 para ter então o Dr. André César a falar, a expor, esclarecer todas as suas dúvidas quanto ao marketing jurídico. E claro, isto agora é inevitável, é um mundo vasto, precisa ser explorado. Aqueles que não estiverem no digital correm sérios riscos Facto. para o desenvolvimento
e a sua imagem profissional. Bem, dizer que nós somos FDURIS, Academia FDURIS, Editora FDURIS, Livraria FDURIS, Podcast. Bem, para aqueles que quiserem também acessar as nossas ofertas editoriais nos mesmos contactos disponíveis, os contactos disponíveis para a formação, 927 97 97 96 950 97 97 96, terão aí tudo quanto precisam saber sobre os nossos serviços editoriais e a disponibilização dos livros que quer para o público geral como para os revendedores. Bem, doutor, como é que avalia os escritórios de advogados? Os escritórios de advogados, nesse ponto de vista do marketing no nosso país, como é que avalia? Os escritórios de advogados, aqui na nossa realidade, vamos assim dizer, existem vamos conceber que existem duas áreas. A área processual e a área administrativa. Os escritórios de advogados, quanto a essa questão de marketing, que se enquadra por não ter esse caráter comercial dos escritórios de advogados, a área de marketing nós devemos enquadrar na área administrativa, na área de gestão, na área de liderança. O que ocorre é que os escritórios de advogados acabam por depositar maior foco na área processual, né? Lidar com os processos, escrever as petições iniciais, o que é legítimo, mas deixam de lado a questão do marketing que poderíamos inserir na área administrativa. Então, os escritórios estão mais focados com os processos e deixam de lado a questão do marketing. Alguns escritórios de advogados já têm até, inclusive, uma ótima presença digital. Pensar se clicarmos na internet e no Google, tem escritórios que até, inclusive, estão aí com as páginas patrocinadas, com os sites patrocinados. De facto, têm uma boa presença digital, mas maior parte não. O advogado, pronto, acho que é por causa de ser martelado com muitas matérias, muitos processos, embora processos pequenos que não dão do ponto de vista financeiro, se puder ser que podemos analisar. Não é mais trabalho. Que dão mais trabalho. Então, algum resultado. Sim, e é mesmo esse trabalho que os advogados têm que os impede de prosperar. O que é que nós temos aconselhado, por exemplo, para os escritórios de advogado? Os advogados sócios ou gerente não, mas sócio, né? Pode ser assim, porque possamos dizer. Um advogado, se forem 2, 3, 4 ou 5, um advogado pelo menos foque na questão comercial, vamos dizer questão institucional, porque é necessário que a linguagem ética sobre a advocacia permaneça no nosso discurso. Que foque no institucional, na questão de ter uma visão mais holística do escritório de advogados, sobretudo a captação de clientes, liderança e gestão. E os outros advogados? Então, os outros advogados focam na parte processual. Mas esse advogado, a missão dele tem de ser navegar, né? Cogitar como captar os clientes de forma ética. Como expor o escritório de advogados de forma legal e ética para que a questão dos constituintes, né, seja uma consequência natural. Doutor, o doutor tem estado a ser consultado com alguma frequência por escritores de advogados? Bem, temos estado a ser consultados, sim. Temos estado, porque nós promovemos, né, treinamentos e eventos. Então, os inscritos depois acabam por aderir a esses serviços. Não são clientes que vêm... Porque o nosso trabalho, na verdade, doutor Fernando, tem sido mais de consciencialização. Consciencializar que o advogado deve ter noção mínima de marketing. Mas ainda só estamos a consciencializar. Nessa fase de consciencialização. Sim, consciencializar o advogado. Que ainda não estamos na fase de implementação. Não, nós só estamos ainda na fase de consciencialização. Muita Então é aí. Muita resistência. Há muita resistência.
existe muita resistência. Então, é ali, né, nessa fase, nessa consciencialização, sensibilizar os advogados, que nós temos estado a pegar também outros clientes para consultoria e para execução mesmo, gestão de mídias sociais, entre outros aspectos. Mas senão, os advogados acabam por focar muito na parte processual, a lidar com os processos, e o prosperar passa despercebido. É por isso que nós vamos ver escritores de advogados levam muito tempo para crescerem. O advogado está lá, é famoso, tem resultados financeiros, tudo de forma ética. Leva muito tempo. Se o doutor Fernando for olhar para o currículo, né, dos advogados extremamente bem-sucedidos na nossa realidade, levou muito tempo. E de que forma nós conseguiremos essa magia de o advogado ser bem... Acelerar o processo. Exatamente, ser bem possível. Bastará o marketing para que ele seja Assim, são duas ferramentas. São duas ferramentas principais. Imagina, duas. Muito marketing, mas o advogado também não dá nada. São duas. Não tem domínio, mas a imagem dele é maior do que os seus resultados, do que as suas capacidades, do que a inteligência que ele passa. Como é que vamos então perceber isso? Será Primeiro, que nós estaremos dentro de uma publicidade enganosa, do marketing enganoso do advogado? São duas ferramentas que levam o advogado a se tornar bem-sucedido. Marketing jurídico, que é focado na educação do público, né, que é consciencializar o público, e network estratégico. São essas duas ferramentas. Mas agora, é necessário que o advogado seja bom. O que nós temos estado a dizer para os advogados não é optar pelo marketing e deixar a parte do desenvolvimento de habilidade, de competência técnico-jurídica, ser bom, dominar direito constitucional, dominar direito processual civil, dominar direito processual penal. O advogado tem que dominar isso. Sem especialização. Né? Não, não pode não ter a especialização. Tem que se especializar. Tem de estar o advogado domina isso, domina as matérias, mas é necessário que desse domínio das matérias seja percebido. Chama-se autoridade percebida. Por exemplo, o advogado é bom em direito comercial, mas ele precisa dar notoriedade a essa competência, que ele é bom em direito comercial. É isso que vai trazer as pessoas. Muito bem. A nível dos nossos trabalhos editoriais, a nível da FTURs, nós temos advogados que têm livros, são autores. Até que ponto esse advogado que tem livro, que é autor, este livro pode ajudá-lo no seu marketing jurídico? O livro, uma obra, pode ajudar o advogado, sobretudo a alastrar o network, o que também gera clientes, chama-se marketing boca a boca, recomendação. E pronto, ele escreve o livro, vai... Por quê? Porque temos que ter um direcionamento. Uma coisa é o público-alvo do advogado, depois, mais restrito ainda, a persona do cliente. Existe público-alvo, existe a persona do cliente. Vamos supor, o público-alvo do advogado de família, homens e mulheres, né? Dos 20 aos 50 anos, residentes em Angola, divorciados, casados, classe alta, média, baixa. Isso é público-alvo. Dentro desse público-alvo, vamos ter que ir mais a fundo, detalhar ainda mais. Vamos encontrar a persona do cliente. Qual é a persona? O que é a persona do cliente? É a representação fictícia do cliente ideal do advogado. O que é que tem que colocar na persona do cliente? A partir dos clientes que já existem, clientes reais, tem que colher informações, idade, gênero, dores, desejos, objeções, como é que ele consegue, como é que o encontrou, ou seja, como é que o cliente encontrou o advogado. E em função disso vai construir a persona do cliente para
para que fim? Para mirar aí o marketing de conteúdo jurídico. Assim funciona, dessa forma. E o que ocorre? Quando escreve livro, o advogado, apesar de ser um bom método para a criação, para a geração da autoridade do próprio advogado, aí ele mira para os colegas, certo? Para aquelas pessoas que muitas das vezes até já têm literacia jurídica, já entendem de direito. Mas é bom, claramente, para o network, uma vez e outra pode mirar talvez para uma pessoa que tem curiosidade. Mas se não para resultados, né, captação de clientes. E, aliás, isso aqui também pode depois ter impacto a nível da captação de clientes, que é o boca a boca. Mas agora aqui temos de convir que o livro constrói a autoridade para o advogado. Sim, constrói. Mas temos que diferenciar quem é o público-alvo do advogado empresarial, quem é o público-alvo do advogado laboral, quem é o público-alvo do advogado, portanto, que atua na área da família, sucessões. Então, é para esse público, é para essa persona do cliente que o advogado tem que mirar. E o advogado não tem noção desse processo. Que conteúdos é que eu tenho que trazer para a minha audiência? Como criar a própria audiência? Como criar uma identidade visual através da qual serei reconhecido, a minha autoridade será reconhecida. Identidade visual é muito importante nesse aspecto. Mas essa questão da autoridade, marketing, autoridade, criar a identidade, criar a marca, como cultivar essa autoridade sem cair no estrelato? Porque pronto, há aqueles advogados estrelas, não é? São advogados estrelas. Advogados estrelas são advogados, digamos, da fama. Sim. Okay. São estrelas, famosos. Final de tudo. Então, essa autoridade vai significar exatamente o estrelato? Não. Vai significar a fama? O advogado tem que... o caminho é esse? Não, autoridade significa o quê? Vamos resumir. O caminho é esse? Autoridade significa credibilidade, confiança e competência. O que quer dizer? Aliás, como é que vai criar mesmo a própria autoridade? É partilhando, gerando conteúdo de valor. O advogado, né, o advogado penalista vai produzindo uma série de conteúdos da área penal. E é em função desse conteúdo que ele vai gerar valor tanto para o público-alvo como para os outros profissionais, que é para efeito de network. Então nós não estamos a falar de estrelato, não estamos a falar de mostrar a real competência. Que os clientes ou os potenciais clientes olhem para o conteúdo, porque isso depois passa por um processo, por um funil de conversão jurídica. É um funil, tem etapas. Primeiro você vai atrair o público vai saber que o Dr. Feca existe como advogado, então depois vai nutrir, né? Vai nutrir e educar esse público, e por último o potencial cliente que é no fundo do funil entende que não existe um advogado melhor que o Dr. Fecas. Mas isso através de quê? Através de conteúdo. Porque já foi mostrando, o advogado empresarial já foi mostrando conteúdos sobre contratos comerciais, portanto, direito societário, governança corporativa, e esse conteúdo foi atraindo o público, e aí o público começou a seguir o advogado. Depois vem no meio do funil ele vai partilhando conteúdos mais detalhados, artigos, um checklist, 10 passos de como constituir empresa sem risco, 5 dicas de como evitar risco com os contratos. Aí estamos no meio do funil, depois vai no fundo do funil, aí o potencial cliente olha e vê que não existe um outro advogado melhor. Então repare, doutor, isso aqui é um processo. É um processo de criação de autoridade, porque o que funciona para o advogado é autoridade, é comprometimento, é posicionamento. E como disse, a autoridade nós vamos resumir na confiança, que o advogado é confiável, que é credível,
e que tem competência. Então, o que é que nós estamos a mostrar, como o doutor pode perceber? O que estamos a mostrar é que nós dominamos essa área. Dominamos essa área. Mas é um domínio que deve ser percebido. Percebido por quem? Pelo público. Porque um conhecimento que fica apenas com o advogado não mostra, não partilha nem nada, acaba por ficar simplesmente com ele. É por isso que nós vamos ver que quem mais aparece, ganha de todo advogado, ou vai ganhar de todo advogado. Isso aqui não é para estabelecer comparação, não, do ponto de vista ético, mas pronto, assim, em termos de crescimento, de prosperar a carreira, quem mais aparece, prospera mais em relação a quem está assim, quem vai para o escritório, espera o processo, espera os clientes, não faz nada que tipo vai expor o escritório de advogados ou o próprio advogado. Então, quem vai partilhando conteúdo, vai de evento em eventos, porque isso aqui é muito importante. Aliás, nós temos muita experiência com networking. Você vai organizar um evento, uma formação de direito laboral, de direito comercial, uma formação no formato físico. De todas as formações que nós já organizamos, saiu sempre formandos e talvez o formador que está aí a administrar a formação, fecharam um contrato de avança, fecharam não sei o quê, conectaram, tratou de uma situação. Tem muito impacto o advogado aparecer, o advogado mostrar a sua autoridade, mostrar que domina a área onde atua. Então, é exposição, criar autoridade no mercado, é mostrar que o advogado penal entende e sabe direito penal. Muito bom. Caros seguidores, caros internautas, todos aqueles que nos seguem, estamos com o Dr. André César, ele que é especialista em marketing jurídico, marketing digital, marketing tradicional. Ele tem um livro, tem uma obra que fala sobre isso. Doutor, já agora, qual é a disponibilidade da obra? Bem, a obra também é digital. É um clique. A obra está disponível no digital. É um clique tem a obra. E o doutor André César, para aqueles que entraram agora, estará conosco para uma formação já no dia 7, este sábado. Temos esta formação sobre marketing jurídico digital. Portanto, façam a inscrição pelo 927 97 97 96. Portanto, não hesitem. Doutor, nesta senda, nós estamos a entrar já numa fase importante, que é o nosso jogo sobre mito e verdade, sobre o marketing jurídico digital. Marketing jurídico digital. Bem, há aqui uma questão que se coloca de sabermos sobre qual é o limite entre a persuasão, está melhor, a persuasão e manipulação no discurso jurídico digital. Porque há algum limite. Porque às vezes ficamos sem saber onde começa a persuasão e onde a persuasão termina, e daí onde também começa a manipulação nesse discurso do marketing jurídico digital. Portanto, às vezes fica tudo misturado. Entre a manipulação e a persuasão, como distinguir isso? Por parte do advogado, né? O advogado porque há situações assim. Que o advogado, ao se proceder nas redes sociais, acaba pode gerar manipulação. Pode manipular o público. Exatamente. Às vezes há situações assim. Que muitas das vezes pode até incorrer para a concorrência desleal. Exatamente. O marketing jurídico pode dar lugar à manipulação. A manipulação, sim, muitas das vezes. Lógico, muitas das vezes. Então. Como eliminar isso? É só informar com verdade. Como distinguir? Aquele que é leigo está a persuadir. Não, mas a persuasão ou a manipulação está a manipular terá impacto a nível do público, a nível do potencial cliente. É isso, né? Sim, é isso. Temos a questão gira à volta disso. Sim. Mas no final queremos então entender. É possível marketing sem ética? Marketing sem ética? Não, o advogado tem que se proceder com ética. Ética,
imparcialidade, responsabilidade, porque se nós vermos ou darmos uma olhada para os diplomas normativos da Ordem do Advogado, especialmente o Código de Ética e Deontologia Profissional, faz referência no artigo 7º. É permitida ao advogado a publicidade que seja digna, que seja leal, que seja condizente com os serviços profissionais do advogado, desde que em absoluto respeito com a dignidade das pessoas, a legislação em vigor e principalmente o próprio Código de Ética e Deontologia Profissional. Então estamos a dizer que o advogado só pode fazer uma publicidade ética. E o que é uma publicidade ética? Uma publicidade digna, leal, desculpe. Uma publicidade digna, leal é aquela que se baseia na ética, na verdade e na responsabilidade profissional do advogado. Informar com clareza e objetividade, sem induzir os potenciais clientes em erro. Bom, pronto, estamos a olhar para uma publicidade só informativa. É só informar. As tabuletas aí, os letreiros no escritório de advogados. Aquilo é uma publicidade, é publicidade estática. Estamos a colocar Ela não é digital. Não, é tradicional. Ela é É tradicional, sim, mas a administração pública Cartão de visita. também é tradicional. É uma publicidade tradicional. É tradicional, sim. Então nós estamos a olhar para uma publicidade tradicional. Aliás, mas é informativa. Também já. Existe o cartão de Sim, visita sim, digital. digital. Enviar o cartão, faz aí no Canva, faz em várias plataformas de design. Então a publicidade que o advogado pode fazer tem de ser literalmente essa, que é informativa, baseada nessa ética, na verdade, na responsabilidade profissional. Não pode extrapolar esses limites. Não pode divulgar por nenhum meio de comunicação a lista de quem são os seus clientes. Causas a ser confiadas. O advogado não pode dizer, olha, eu fui advogado do general tal, ganhamos a causa, ou colocar aí uma informação. Eu sou advogado da empresa tal, muito conceituada no nosso país. É totalmente proibido. Não pode. Os estatutos da Ordem do Fazer Advogado. referência ao advogado, olha, eu sou advogado, mas eu há pouco tempo eu vou dizer, sou advogado, mas estou numa comissão interministerial, sou o coordenador dessa comissão a nível do executivo, tenho um cargo X, tenho um cargo Y, fazer menção. no executivo, não pode fazer essa menção. Não pode fazer essa referência. Aliás, aqui Mas isto vende. Por isso que não pode. Porque vende. Estamos aqui a olhar para um desequilíbrio em relação. Estamos a olhar para um desequilíbrio em relação aos outros advogados. Mas, aliás, permite colocar sim, concorrência desleal. Permite colocar o currículo. Isto viola de algum modo a lei da publicidade. Não violaria um dos deveres que estão contidos no Código de Ética e Deontologia do Advogado. De deveres recíprocos entre advogados. Entre advogados, exatamente, que mantém a cordialidade. Pode gerar concorrência desleal. Então, são esses limites que o advogado tem que obedecer mesmo no digital, mesmo nas plataformas digitais, para não manipular, porque o público é extremamente leigo sobre matéria de direito, sobre matéria jurídica. Mas, doutor, agora, um advogado vem ter consigo e vai lhe dizer, olha, eu quero ter sucesso no digital. O que é que eu devo fazer? Nós vamos recomendar as mesmas estratégias que recomendamos. Não, mas é melhor, doutor, recomendar na formação, não é? Sim, na formação. É melhor a recomendação é melhor recomendamos. A recomendação é que inscreva-se, faça inscrição. Sim, faça inscrição para saber. Para a formação. Né? Quer atrair 10 constituintes mensalmente, 20 constituintes mensalmente, dentro dos limites éticos, com marketing, entendendo só a ciência de estar onde o público está. Tem que fazer parte da formação que dará início no sábado. Mas olhando para essa questão, o marketing jurídico, o digital, o que já sabemos, mas o digital não pressupõe também outro elemento, a própria oratória,
o advogado tem ter algumas ferramentas Pressupõe. comunicacionais para que possa se impor, possa Sim, para apresentar o sim. conteúdo, Uhum. porque hoje por hoje já temos, e não é estranho falarmos de um advogado que também é influencer digital. Digital. Sim, não pressupõe. Hoje, ser influencer digital é uma profissão. Hoje estamos a ver que É influenciar o público, né? influências digitais, há influências que estão a comprar jatos, não é? É. Estão a comprar Não, isso aqui é só para vermos como mesmo é a dimensão do com digital. só mesmo com esta atividade, a exercer esta atividade. Sim. Para dizer que até o regime fiscal já está a adequar, Sim. já está a A adequar-se, legislação a essas práticas. sim, para essas exigências, a necessidade de tributar o influencer digital, porque afinal fazem muito dinheiro. De facto. Já a necessidade a segurança social, o sistema de segurança social também acompanhar a evolução dessas novas profissões que vão surgindo. E, por que não, em relação ao advogado? O advogado que é influencer digital. E daí vai levantar-se a questão se vai ser tributado por ser influencer ou se vai ser tributado Influência digital é aquele que, simplesmente enquanto advogado. de alguma forma, como é que se diz na expressão digital? É NIT, acho que é NIT, não? Pronto, já a pronúncia agora. A influência digital é aquele que, pronto, acaba por fazer com que o público, né, tome alguma decisão, se proceda, adote um determinado comportamento. Estes são os influencers digitais, o público digital, claramente, são os niches mesmo. E o advogado também pode ser isso, mas educando, né? Nós temos estado a tocar na mesma tecla, educando, mas nós não estamos a olhar, por exemplo, como uma atividade geradora de receita diretamente. Como, por exemplo, se procede com outras, como a monetização, outras formas, outros mecanismos que vai produzindo conteúdo para viralizar e em função disso a plataforma paga. Não é nessa perspectiva. É que o advogado tem a ideia, salvo se o conteúdo do advogado for de maior relevância e a área de interesse é de grande interesse e cria uma grande comunidade em torno da marca, mas também as nossas plataformas aqui digitais ainda não monetizam, precisa ter um processo, tem que criar conta não sei de onde. Há quem diga que já está para o YouTube, agora já teve autorização para... Não sei agora, mas pronto, uma até informação que circulou há bem pouco tempo. Pronto, sem desprimor das informações mais atualizadas, mas até onde sei, então, pronto, mas também não é o foco, né? A ideia é que o advogado, se proceder no digital, não é para gerar receita diretamente, é para construir autoridade, né? Para construir posicionamento, uma identidade visual, através da qual será reconhecido, será lembrado e para prosperar, para crescer. Muito bem. Doutor, vamos entrar agora no nosso jogo. Mito e verdade. Mito e verdade é um momento nobre, um momento importante nesse nosso podcast. Aqui nós levantamos algumas questões e o doutor vai simplesmente dizer se essas questões configuram mito ou se verdade. É verdade, podendo o doutor justificar, ou fundamentar ou não, conforme lhe aprover. Okay. Assim sendo, mito ou verdade? O advogado pode divulgar os preços dos seus serviços nas redes sociais. É mito ou verdade? É mito. É mito. Basta? Basta. É Mito ou verdade? O uso de redes sociais como Instagram e Facebook por advogados é proibido. É mito ou verdade? É mito. É mito. Sim. Então o advogado pode usar... Pode, o advogado pode. Aliás, o número, a linha B do número 6 do artigo 64
dos Estatutos da Ordem dos Advogados permite que o escritório de advogados tenha um site que apenas refira ao nome dos advogados, endereço e áreas de atuação, contacto, né? Muito bem. Então, o site é a vitrine online do escritório de advogado, ou do próprio, sim, ou do próprio advogado. É a vitrine online, é a casa principal. É ali onde vai constar quem é o advogado, a sua missão, o seu diferencial, os serviços e tudo mais. Mas depois tem que integrar o site às redes sociais, ao Facebook, por exemplo, ao Instagram, ao TikTok, que é para criar relacionamento com o público. É tipo assim, o site é algo mais sério. E os estatutos permitem, se permite ter um site. Não, o que se diz de ter uma simples página no Facebook não vai passar conteúdo. Então, o advogado pode, sim. Muito bem. Fazer vídeos curtos explicando conceitos jurídicos é permitido? É permitido. É permitido. Isso aqui é semear a cultura jurídica. Semear a cultura jurídica. Os advogados podem ter websites profissionais? Já está ultrapassado, o doutor já respondeu. Mito ou verdade? Publicar os resultados de vitórias judiciais nas redes sociais pode ser considerado antiético? Exatamente. Mito ou verdade? É verdade. É verdade. Verdade. É verdade. Temos que Então olhar não para a pode. questão do. Não pode. Acho que se for assim, pode ou não pode, ajuda a montar o. Bem, Yeah. pode. Yeah. Muito bem. Mito ou verdade? O advogado pode pagar para impulsionar posts nas redes sociais? Postos de conteúdo. Sim, patrocinar páginas, fazer patrocínio. Ligado impulsionar. diretamente à atividade advocatícia. Sim, Não não pode. não pode. Mas se for conteúdo, os vídeos, conteúdo, já pode. sim, conteúdo já pode. Ligado diretamente à atividade advocatícia, não pode. Muito bom. Mito ou verdade? O advogado, ou melhor, diríamos aqui, a criação de logotipos e identidade visual para escritórios de advogados é permitida? Mito ou verdade? É permitido. É verdade. Sim, isso aqui faz parte da identidade visual da marca do próprio escritório de advogados, né? É através disso que o escritório será identificado. Então, enquanto uma instituição, qualquer instituição seja, portanto, com fim lucrativo ou não, tem que ter uma marca, tem que ser conhecido de alguma forma. Então, é através disso que o escritório será conhecido. E não tem, aliás, o letreiro, a tabuleta, né, que os diplomas normativos da Ordem dos Advogados fazem referência, pode exatamente conter isso. Muito bem. Mito ou verdade? O marketing jurídico digital é apenas uma moda passageira. Mito ou verdade? Uma moda passageira, não. Então, Pô, vai evoluir, mas passar, nós só estamos vamos a começar. a começar. Não tem como o seu tradicional ainda funciona. Yeah. Mito ou verdade? O Código Deontológico de Ética e Deontologia da Ordem de Advogados de Angola ainda não regula com clareza o marketing jurídico digital. Mito ou verdade? É verdade, ainda não regula com clareza. Os advogados têm... Aliás, não só os advogados. Existe muito que se possa dizer e dúvidas sobre o que é que o advogado pode fazer e o que é que o advogado não pode fazer. Por exemplo, em outros países mais liberais, Brasil inclusive, o impulsionamento de páginas, conteúdos, patrocinar os próprios sites dos escritórios de advogados, tudo isso a nova atualização já traz. Por quê? Porque eles contextualizaram, né? As novas práticas, tiveram que adequar as novas práticas à legislação. Então, nós aqui ainda temos essa dificuldade. O Código de Ética e Deontologia Profissional não regula de forma clara a questão do marketing. Por isso que nós preferimos olhar o marketing na perspectiva do mercado, né? Mercado no qual o advogado está inserido. Claro que está inserido no mercado, né? Mercado jurídico. Então, são essas regras próprias que esse mercado, né, é guiado, que ele tem também que perceber. Mito ou verdade? O advogado pode
fazer spots publicitários sobre o seu escritório e passar na TPA, TV Zimbo e diferentes plataformas. Mito ou verdade? Isso é mito. Não pode fazer isso. Posts publicitários é totalmente proibido. Outdoors, o advogado pode? Não. Até o próprio letreiro, dos escritórios de advogados também não pode ser muito exagerado. Né? A própria discreto. identidade tem que ser discreto. É Publicidade. muita ética. Estamos a falar de uma profissão muito nobre. Então é necessário que isso fique muito bem claro. É uma profissão essencial para a promoção dos direitos e realização da justiça. Isso aqui é que tem de vincar. Portanto, fazer essas publicidades, isso aqui é para as empresas, é para a FD Iuris Academia. FD Iuris Academia, é para essa escola de direito online. Os escritores de advogados têm que ser um pouquinho mais reservados nesse aspecto. Muito bem. Dessa forma, nós terminamos o mito e verdade, mas há algumas questões que sempre se colocam e são boas de serem feitas. Desculpe só, tem um carregador tipo C aí? Bem, assim sendo, Esse é o meu telefone ficou sem carga aí. pois bem. Vamos ver, os colegas vão ver como auxiliar Uns 5% de carga. para não ficar o telefone off. Muito bem. Dizer que nós somos FD Iuris, convosco do outro lado, estamos a cumprir uma parte do descolonizar o conhecimento. Descolonizamos o conhecimento com a FD Iuris Academia. A FD Iuris Academia pensa, dá formações. Descolonizamos o conhecimento com a FD Iuris Editora. Transformamos todo o pensamento da FD Iuris Academia em livros jurídicos. Descolonizamos o conhecimento com a FD Iuris Livraria, que é o canal de comercialização dos livros jurídicos produzidos pela FD Iuris Editora. E, claro, descolonizamos o conhecimento aqui com um podcast. Dessa forma, o podcast vai sendo essa cadeia de divulgação de tudo aquilo que se faz a nível da FD Iuris Academia, a FD Iuris Editora, a FD Iuris Livraria e a FD Iuris Podcast. E queremos a todos aqueles que têm interesse em apoiar-nos nesta causa de levar o conhecimento até onde mais precisam desses conhecimentos. Uma das formas de ajudar-nos nessa causa é exatamente adquirindo os nossos livros, as nossas legislações, os livros dos nossos autores, pois dessa forma estarão sim a fazer com que nós não paremos, até porque a FD Iuris é uma iniciativa privada e, claro, no nosso país esse é um exercício muito difícil. Portanto, acompanhem, partilhem os nossos conteúdos, deem um like, interajam, porque nós precisamos, sem vós nada somos, precisamos que estejam connosco e estejam presentes nas nossas formações como estas agora que teremos com o Dr. André César, e eu estarei a coadjuvar. Muito bem. Doutor, é muito que se fale, há muito ainda por explorar, mas vamos reservar para o dia da formação, não é? O doutor quer adiantar mais algumas coisas. Por exemplo, na vertente daquelas ferramentas para o advogado usar, aquelas ferramentas digitais. Sim. Pois, há ferramentas digitais que os advogados resistem em usar. Usar, sim. E usam de uma outra forma. Se é isso que... Se o doutor está a se referir às ferramentas de divulgação, né? Mídias sociais, é isso? Ou Sim, as mídias sociais, LinkedIn, por exemplo.
por exemplo, como hoje com a inteligência artificial, como é que o advogado pode Sim, sim. associar Associar. a inteligência artificial no marketing e como o marketing jurídico Sim, se isso- liga. O marketing se liga à inteligência artificial. O... É uma questão que também se impõe Sim, nos sim, dias. exatamente. O primeiro passo, né, para quem nos ouve aí, o primeiro passo é a criação da presença online. O processo da criação da presença online, né, que começa por definir a identidade visual, definiu a identidade visual, vem para as redes sociais. O advogado que quer criar reputação, que quer criar autoridade, quer fazer network, vai para o LinkedIn. O advogado que quer criar uma conexão mais emocional, uma comunidade em torno da marca, vai para o Instagram. O advogado que quer patrocinar, quer publicar portanto, as lives, eventos, seus treinamentos, portanto, educar, vai para o Facebook. Quer educar um público mais jovem, vai para o TikTok. Aí os algoritmos do TikTok são muito agressivos. Portanto, esse aqui é o primeiro passo. É que os advogados já resistem muito. O que dizer então de usar ferramentas como a IA do Canva, como o ChatGPT, talvez o Plus, como o DeepSeek. Aliás, agora a inteligência artificial está num nível assustador. Agora o Google lançou o VO3. O Gemini, O Gemini está ultrapassado. o que? O da Google? Tá o Google VO3 agora a criar vídeos perfeitos de qualquer tipo de vídeo que uma pessoa que estudou muito tempo cinema hoje ficou completamente ultrapassado. Só para ver que noutros Então, países... Os vídeos dos advogados agora serão todos eles pela inteligência artificial. Não, mas se já existe resistência para começar essa presença digital, imagina Você se pode ver servir... o vídeo criado por nós Sim, quando sim, do para fórum. a promoção do Fórum, pois é. fórum. Sim, o doutor Feca falar com o doutor Feca. Pronto. Pois bem, mas há quem não acolheu, não recebeu muito bem. Exato. E estavam a dizer, olha, inteligência artificial, que aquilo era inteligência artificial, mas é melhor passar a publicidade também aqui, que não era, aquele vídeo não foi inteligência artificial, aquele foi um vídeo criado mesmo com as mãos experientes da JB Filmes. A JB Filmes é a empresa que nos dá toda esta assessoria de imprensa. É importante também passar aqui para aqueles que quiserem ter um vídeo como aquele. A JB Filmes está aberta, faz esse tipo de vídeo. É mesmo edição, não tem nada a ver com inteligência artificial. Manual, Aquele vídeo foi mesmo edição manual. Sim, nós de fato temos a JB Filmes. A JB Filmes também faz vídeos. Quem quiser vídeos associados à inteligência artificial, a JB Filmes está aberta. É só ligar para o 922 33 26 95 e terão as mãos mágicas da JB Filme, a empresa que nos presta toda essa assessoria, e temos esta qualidade graças à JB Filme. Portanto, tomem nota disso. Assessoria para vídeos corporativos nas mais diferentes empresas, liguem para a JB Filme. Quiser casamentos, fotografias, vídeos de várias naturezas, ligue para a JB Filmes, que a JB Filmes poderá fazer um orçamento generoso e vai fazer um trabalho extraordinário. Nós temos esta qualidade graças à JB Filmes. Portanto, não foi inteligência artificial. Aquele vídeo foi mesmo trabalho de edição, e aqui a JB Filmes faz de fato magia. Pois bem, enfim, então a inteligência artificial também é uma ferramenta incontornável para o marketing jurídico. Não, para digital. Vamos aqui tratar aspectos que é mais comum entre os advogados. Para um advogado já muito bom, inteligente, prontos, que apenas
quer acelerar, né? Quer fazer as coisas mais rápidas, quer poupar tempo, ele já sabe elaborar, por exemplo, um contrato com o ChatGPT. Ele só vai colocar o prompt e vai contextualizar com a legislação. Ele, se tivesse que pegar no computador ou pegar uma minuta para elaborar o contrato, demorava umas 3 horas ou 4 ou um dia, sei lá. Aí com o ChatGPT, inclusive com cláusulas e tudo, ele consegue elaborar o contrato em 30 minutos. E o que é que ele vai fazer? Vai contextualizar. Muito bem. Portanto, Então, pronto, o advogado que domina isso, ele está sempre à frente. Há quem diga, não, isso aqui é ChatGPT, inteligência artificial, pronto. Mas se o advogado, né, souber utilizar, faz uma coisa... faz uma coisa irreconhecível. A única diferença será no tempo que levava de forma manual a elaborar um contrato agora com inteligência artificial. Ele apenas só vai ajustar. Isso aqui também é inteligência, mas se as pessoas estão a acelerar processo com isso, tudo, eu vou ficar aqui de trás porque não posso. Ganha tempo. Tem que ganhar tempo. Depois ele fica a fazer só um trabalho de supervisão, não é? Supervisão, analisar, a inteligência artificial. Sim. Tem uma linguagem própria que a pessoa olha para o texto da qual isso aqui foi gerado por inteligência artificial. Então é necessário cozinhar muito bem. Ele vai te dar o texto e aí a pessoa vai ajustar então a nossa realidade para tornar mais original. Muito bem. Então o advogado que domina isso, o advogado que não domina, o advogado que domina está muito à frente. Muito bem. Yeah. Pois bem. Uma palavra também que se impõe numa reflexão já a terminar é no perigo do advogado cair na espetacularização da sua atividade e fazer com que a presença, a imagem seja maior do que a profissão, do que ele mesmo, enquanto operador do direito. E o remédio disso? Em termos de competência? Portanto, o facto dele estar no digital, a se proceder a adotar técnicas de marketing e trazer muita gente, uma estrutura que ele não consiga sustentar. É isso? Não, há um perigo, como nós vemos com os diferentes influencers a nível do nosso país, há muito espetáculo. Não há esse perigo de o advogado, o jurista, que a sua profissão jurídica não tem assim tantas restrições, de ele depois cair para o espetáculo, sobretudo com a mediatização de alguns temas só para ter likes. Não há esse risco. Pronto, vai depender. Se nós olharmos para a nossa realidade jurídica, vemos alguns advogados, vemos alguns juristas que estão sempre em polêmicas. Mas, sim. Estão sempre em polêmicas. O marketing jurídico digital não pode... Não há o risco de ele tender para espetáculo, para o espetáculo. O estar exposto tem essas duas para alimentar a sua imagem. Ou criar uma imagem boa. Sim, porque há aqueles que não têm interesse de ter boa ou má imagem. Sim, vai fazer o interesse tudo. Deles é serem notícia. Chamar a atenção a qualquer custo. Estar sempre nas redes sociais, estar sempre a ser comentado e ser notícia. Chamar a atenção. Não lhe interessa se a notícia a qualquer custo, é boa, se a informação é má. O mais importante é ser notícias, criar o espetáculo. Sim, que de facto cria. O marketing, aliás, o digital é também uma localização. Tem lá pessoas. É por isso que o advogado deve estar mesmo aí, né? Porque tem lá pessoas, dois públicos, público físico, a localização física e a localização digital. Nas duas localizações existem pessoas. Então, o facto dele se expor tem esses dois riscos. Aliás, tem essas duas perspectivas. Risco não, perspectiva. Ou, a depender de como vai se proceder, da qualidade do conteúdo e como vai se proceder. Ou vai criar uma boa imagem, uma boa reputação,
uma imagem de autoridade, de posicionamento, ou então vai cair vai criar uma imagem não muito boa. Mas isso tudo está associado ao tipo de conteúdo que ele vai criar. Então tem esse risco, não podemos dizer aqui que não existe, que tem que aparecer de qualquer forma, não. Existe esse risco, sim. Se criar um conteúdo relevante, um conteúdo que atenda às necessidades do público, vai criar uma imagem positiva, tanto do ponto de vista do público-alvo que ele pretende atingir, como do ponto de vista de network, por parte dos colegas, porque eu, ao ver o Dr. Domingos Feca na internet, a produzir conteúdo relevante, do meu interesse, um conteúdo que até tira também dúvidas enquanto profissional, claro que eu terei a tendência de me conectar com o Dr. Domingos. Então, como o doutor pode observar, é uma grande ferramenta também para networking. Dá a possibilidade de não só atingir o público-alvo, como também conectar com profissionais, e profissionais até de outra área. Networking, né? Networking. Então, está muito ligado ao tipo de conteúdo. E se o conteúdo for péssimo, vai cair a vulgarização. Então, também tem esse risco. O segredo da internet para o advogado do digital está na forma como vai se proceder. Cria conteúdo relevante, também será relevante, será interessante, tanto para o público-alvo, para a persona do seu cliente, como para os profissionais. Cria conteúdos péssimos, aí também cai outro lado da moeda. Aliás, nós temos muitos exemplos de pessoas que tornaram-se notícias, foram parar nas cadeias televisivas, conceitos que não nada a ver, pronto, né? Tudo isso tem essas duas perspectivas, é como tudo, tem sempre um e outro lado. Muito bem. Muito obrigado, doutor, por nos apresentar este manancial de conhecimento à volta do marketing jurídico digital. Para aqueles que nos acompanham, nós temos sempre uma rubrica que se chama O Livro no Banco dos Réus. E hoje este podcast teve como um dos pontos abordar o que está no livro Marketing Jurídico Digital e Tradicional no Contexto Angolano, do Dr. André César. Adquiram o livro. O livro está disponível apenas no digital, não temos ainda o livro em físico. Já agora, doutor, qual é a previsão de termos o livro em físico? Bem, próximo ano. Próximo ano Vamos trabalhar nisso. E claro, com a FD Iuris. Com a FD Iuris Editora, que fique bem claro. FD Iuris. Muito bem, então o livro é para breve. Para breve. O livro no físico, não é? Sim. No formato tradicional, porque no digital o livro está aí. E no digital, qual é o custo do livro? 5.400 km. 5.000, muito barato. Baratinho. Muito barato. Então, para aqueles que quiserem ter um livro, 5.000 kwanzas. E vamos também aproveitar para levar o livro nesta formação que vamos ter já no sábado. Sim. Para que todos aqueles que estiverem nesta formação possam então ter acesso ao livro. Até Marketing Jurídico um preço mais reduzido. Mais reduzido. Ora bem, a generosidade do Dr. André César é tão grande, ele promete oferecer a um custo módico, muito mais baixo. Abaixo de 5.000 é de fato uma verdadeira oferta. Abaixo de 5.000, ele vai oferecer o livro a todos aqueles que fizerem a inscrição para a formação que teremos agora sobre marketing jurídico digital e tradicional. Agora, aqui, nas instalações da FD Iuris, neste sábado, dia 7. É só ligar para o 927 97 97 96. Bem, nós normalmente terminamos o nosso programa com uma poesia. E claro, a nossa poesia é sempre para relacionar-se ao tema aqui tratado. E nós abordamos sobre o marketing jurídico digital. Então, a nossa poesia tem que ver com isto, com marketing jurídico digital. Ora bem, a nossa poesia começa assim. No tribunal da terra angolana
ergue-se a figura do advogado que, entre códigos e costumes, faz a sua moldura. A justiça é o seu farol, a ética a sua estrutura. E o marketing jurídico cauteloso já não é só ruptura. Nas ruas poeirentas de Luanda ecoa um clamor. O direito é nobre, mas precisa de voar. O direito é nobre, precisa de valor. Entre processos em papel e redes digitais, ergue-se o dilema: visibilidade ou rituais. Outrora bastava presença no fórum, no salão. Hoje, quem não se mostra fica na solidão. Mas mostrar-se com honra és o novo saber. Pois a toga não é palco, mas forma de ser. O marketing tradicional, como timbre institucional, cartão de visita, gravata, postura profissional, respeitava os muros, o sagrado da profissão, mas falhava no alcance, na democratização. Agora, o digital rompe o silêncio conservador. E muitos perguntam: será isto um clamor ou um erro sedutor? Mas o erro, diz Aristóteles, não está no meio em si. Está no excesso ou na falta. E é isso que há que medir. É lícito informar, educar, esclarecer. Mas é indigno vangloriar-se para convencer. Advogar é servir, não seduzir. É transformar o saber em poder de redimir. Em Benguela, um jovem recém-licenciado cria um blog jurídico bem fundamentado. Fala da Constituição, da função social e ajuda a vizinhança. Seu ato é magistral. No Ambo, permita-me voltar. No Ambo, uma advogada enfrenta o juízo. Dizem que se mostra demais no seu aviso. Mas tudo o que faz é partilhar o direito. Com clareza, respeito e conteúdo perfeito. A ordem observa entre censura e prudência, sem negar a modernidade, mas pedindo consciência. Pois a advocacia angolana não pode ficar para trás, mas também não pode perder sua compostura e paz. Que o marketing jurídico seja, então, ponte, não atalho. Farol de serviço, não armadilha de palha. Que o nome do advogado brilhe pelo saber e não pelo número de seguidores a correr. Assim, entre a tradição e a revolução digital, a toga dança com sobriedade, sem carnaval. E no coração de Angola, entre razão e paixão, a justiça encontra voz, com ética, alma e ação. Bem, com estas palavras, nós terminamos o nosso episódio do podcast. Agradecemos, doutor, por estar aqui, pela sua disponibilidade, a simplicidade no trato. Isso também é marketing. Pois bem, muito obrigado por abraçar esta causa de descolonizar o conhecimento aqui neste podcast. A todos aqueles que nos acompanham e nos acompanharam, todos os nossos seguidores, a nossa suprema consideração, o nosso apreço sempre inefável, e nós queremos ter-vos noutros episódios e noutras ocasiões. Seremos sempre FDURIS. Descolonizar o conhecimento é a nossa missão, é a nossa vocação. Descolonizar
o conhecimento é a nossa visão. O conhecimento jurídico precisa ser levado a todos aqueles que têm sede e fome do saber jurídico. Por isso, estamos nós, com a vossa ajuda, a descolonizar o conhecimento hoje com o nosso ilustre convidado, Dr. André César. Muito obrigado e até a próxima.